Bem-vindos a mais um painel do Iniciando na Advocacia, esse projeto super interessante da ESA São Paulo para a Jovem Advocacia. Hoje nós estamos no painel de civil com o professor Gilberto Maistro Júnior e também o professor Leandro Nava. Bom, passo a palavra para as considerações iniciais para o doutor Maistro. Vamos lá, minha querida Caroline Vilela, querido doutor Nava, é sempre uma felicidade atender aos chamados da OAB, da ESA, e em especial quando o convite vem da doutora Caroline, que considero um grande valor da advocacia aqui de São Paulo. Acompanho a doutora Caroline, o desenvolvimento da carreira dela desde o começo, e posso afiançar o quanto é dedicada não só à advocacia, mas às causas que despertam nela o interesse e a certeza de que o trabalho está sendo feito a bem do justo e do belo. Então fica aqui o reconhecimento público da minha parte a todo o seu empenho em benefício dos seus clientes, mas também em benefício da nossa classe. Carol, parabéns, viu? E vamos começar, sem mais delongas, a falar um pouquinho sobre a advocacia civil. A advocacia civil, como a advocacia em geral, ela tem os seus desafios e tem as suas vantagens, né? A advocacia, eu costumo dizer, é a típica atividade que proporciona ao profissional uma realização no campo pessoal, talvez igualável à do médico, porque nós verdadeiramente salvamos vidas. Salvamos vidas. Há pessoas que, em causas que para quem está de fora possam ter pouquíssima importância, pouquíssima relevância, depositam ali a recuperação daquilo que lhe dá vontade de viver, que lhe dá a sensação de serem respeitadas no seio da sociedade, de serem gente. O advogado, quando atua pelo seu cliente e consegue recompor uma situação de respeito ao que o direito exige, não raro, ele não está apenas recompondo uma questão de cunho patrimonial ou mesmo existencial. Ele está devolvendo àquela pessoa que teve o seu direito não respeitado a sensação de que ela está sendo tratada pela sociedade como gente. Isso é muito importante, isso é muito bonito. E no direito civil acontece muito, bastante mesmo. Nos últimos tempos, nós temos notado que as causas que são do interesse do civilista, elas a cada dia mais ganham força no aspecto da importância existencial. Grandes autores, inclusive, que se curvam sobre o direito civil, eu vou citar um por todos, o italiano Pietro Perlingeri, eles fazem questão de dizer que há muito o direito civil foi constitucionalizado, de modo tal que as questões patrimoniais, elas se curvam às questões existenciais. Então, o advogado civilista não é mais, há muito tempo, aquele advogado preocupado apenas com questões patrimoniais, apenas com discussões sobre o ter. Não. O advogado civilista, hoje, se preocupa muito com o ser, com o existencial. Não me deixa mentir a quantidade enorme de ações que existem para discussão sobre dano moral, por exemplo. Cresce a cada dia o debate no âmbito civil, ou do direito civil, melhor dizendo, e da advocacia civil, das questões pertinentes às indenizações por dano existencial. É um dano indenizável? Não é? O que vem a ser esse dano existencial? E tantas outras questões, por exemplo, ligadas a direitos civis daqueles que não se reconhecem como pessoas que são à luz do gênero, me desculpem, à luz do sexo biológico. Então, toda a pauta trans, hoje, interessa demais aos direitos da personalidade, capítulo inaugural, praticamente, do Código Civil. Então, percebam como a advocacia civil, ela mudou ao longo dos anos. Tradicionalmente, uma advocacia voltada a questões patrimoniais, hoje ela ainda dá muita importância a isso, mas ela também abarca o universo de muitas questões existenciais. O que torna a atividade do advogado civilista bastante complexa, do ponto de vista que não adianta você conhecer o direito a partir da doutrina conservadora, ou então a partir do texto frio da lei.
Não adianta você ser um grande conhecedor ou uma grande conhecedora de questões pertinentes ao que se pode ter ou não ter, quais são as responsabilidades, ou seja, aquele estudo muito pautado, repito, em questões patrimoniais. Para além disso, que ainda é muito importante, como é, você, advogado civilista, advogada civilista, é desafiada a cada dia a um processo de transformação do modo de enxergar os conflitos que chegam aos seus cuidados. Porque uma discussão existencial, ela toca fundo, muito mais fundo, do que uma discussão patrimonial. Você está falando de algo que muitas vezes é inerente àquilo que a pessoa acredita como sendo indispensável à sua vida, a que ela seja reconhecida de um modo como ela se vê no espelho, a que ela tenha uma vida que vale a pena ser vivida. E é isso que você, na sua atuação, terá que levar para fim de concretização a essa pessoa, ao judiciário, aos órgãos extrajudiciais que possam colaborar para esse fim. Enfim, você trabalhará para construir pontes e resultados, buscando isso, buscando muitas vezes devolver a razão de viver para alguém. Algo que era muito comum na advocacia familiarista, né, Carol? Falávamos muito desse tipo de situação no direito de família. Hoje, o debate sobre os direitos da personalidade ganhou um corpo tão grande, mas tão grande e de modo correto, que questões extremamente candentes chegam a tomar os noticiários e a pauta do próprio Supremo Tribunal Federal. Não faz muito tempo, o Supremo Tribunal Federal se curvou, por exemplo, sobre o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento nada mais é do que um debate extremamente interessante de questão afeta ao universo do direito civil, da advocacia civil, mas ligado ao capítulo dos direitos da personalidade. Então perceba como mudou. E como você, advogado, você, advogada, que começa a carreira na área civil, terá que desenvolver não só o conhecimento técnico e a clareza da exposição acerca da melhor solução para as questões patrimoniais que chegam ao seu conhecimento, que chegam a você através dos clientes que te consultam para tanto, mas também a sensibilidade de saber conversar e tratar sobre temas existenciais como estes que eu pude exemplificar e tantos outros. O advogado não tem direito de ter preconceito. Aliás, ninguém tem direito de ter preconceito ou de discriminar outro. Não tem esse direito. Aliás, repito, a discriminação e o preconceito devem ser erradicados e isto não é uma bandeira ideológica, isso é o objetivo da República Federativa do Brasil, artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. Então, perceba, você, para além de não poder ter preconceitos, não poder ter pensamento discriminatório, você será, na verdade, o profissional que lutará contra isso em diversas das questões cíveis que baterão as portas do seu escritório. Então se prepare, se você achava que esse tipo de debate existencial era coisa do direito de família apenas, que está dentro da advocacia civil, sem dúvida, não é. Não é. Se você for trabalhar com qualquer tipo de relação social, terá que enfrentar temas como esses. E se for trabalhar com responsabilidade civil, então, quantas são as ações indenizatórias que versam sobre esse tipo de dano decorrente desse tipo de conduta? Então, você tem que estar preparado para isso. Primeira coisa, desenvolver a qualidade de comunicação. O advogado, ele não pode falar nem mais, nem menos. Tem que falar com precisão. Aquilo que ele tiver que expor em juízo, sem dúvida, mas antes de mais nada, ao próprio cliente. O que ele tiver que expor ao cliente, ele tem que falar com precisão. Eu digo por quê? Se você falar demais, você poderá incentivar o seu cliente a litigar. E nós não podemos fazer isso. Nós devemos levar ao cliente as possíveis soluções, as mais adequadas soluções, para aquela controvérsia, aquele conflito no qual ele está inserido, para o problema dele. Agora, nunca incentivando o cliente
a litigar. A litigância é o contrário do que a gente busca. Nós, advogados, queremos solução, não conflito. E por isso, temos que ter o cuidado de, ao explicar o caso ao cliente, nós ouvimos o relato dos fatos, analisamos os documentos que nos são apresentados, mas para dar resposta ao cliente acerca dos direitos dele, naquele caso, devemos ter cuidado para, com clareza e precisão, informá-lo do que ele tem que saber, mas não inflamá-lo. Às vezes o advogado acredita naquela causa, entendendo que obterá êxito em juízo. E ele acaba dando ao cliente essa sensação que faz com que o cliente desenvolva essa ideia, esse anseio, essa expectativa de que está diante de uma causa ganha. E aí, fecham-se as portas para eventuais possibilidades de solução pela via da conciliação, da mediação, que são importantes. Não há solução melhor do que aquela construída pelas próprias partes envolvidas no conflito. Às vezes, uma palavra mal colocada sua faz o cliente acreditar que não há por que ter esse esforço. Vamos até onde for possível no processo, esperando uma decisão do juiz. Aliás, este desenvolvimento de um discurso que não construa tal tipo de expectativa beligerante, que não crie esse espírito ou que não fomente esse espírito de beligerância, de litigância no nosso cliente, não é fácil. E por que não é fácil? Principalmente para o jovem advogado, para o iniciante. Porque a faculdade de Direito não treina a gente para isso. O curso de Direito, e não tem como ser diferente, eu não quero aqui parecer como um crítico à estrutura dos cursos jurídicos, não, de forma alguma. Mas digo como professor universitário, não dá tempo de você transmitir em 5 anos todo um conteúdo técnico e, ao mesmo tempo, trabalhar uma formação humanista suficiente para que se perceba a importância do não litigar. Trabalha-se essa ideia, mas concomitantemente conteúdos que são totalmente voltados à litigância. Quando você estuda o Código de Processo Civil, fora um ou outro dispositivo que alude à conciliação ou mediação, você estuda passos, atos procedimentais do litígio, ou da tramitação de um processo pela via do contencioso, litígio. Da mesma forma, quando se estuda direito material, você estuda determinado direito e aprende o que é devido e o que não é, e o que pode ser feito caso o devido não seja devidamente entregue ao seu titular. A gente estuda, o direito ele é estudado, ele é construído partindo-se da premissa de que haverá o inadimplemento. O que também tem lógica, porque se todos nós não precisássemos do direito para bem agir em sociedade, o direito seria descartável. Então, o direito ele surge justamente pelo reconhecimento de que a conduta humana exige regras e sanções. Sanções àqueles que não se curvarem às regras. Olhem só como, por lógica, a tendência do curso de Direito é desenvolver conteúdos que levam ao espírito da litigância. Quando, na verdade, não é esse o caminho. Quando, na verdade, o caminho é justamente o contrário. Então, percebam, desenvolver esse discurso, de modo que o cliente não sinta que você está desinteressado no caso dele. Então, você mostra que entendeu o problema, mostra que compreende a indignação do seu cliente com a situação, porém, apresenta de um modo bem medido as suas considerações para que o seu cliente continue aberto às possibilidades que são as melhores para ele. Evidentemente que eu não estou dizendo que deve-se trabalhar para se firmar qualquer acordo, não. Acordo significa a construção de uma solução boa para todos os envolvidos. Se isso não for possível, é mais do que legítimo que você, advogado, você, advogada, diga ao seu cliente, não aconselho. Não aconselho. Mas observe, se for possível, devemos
fomentar isso no espírito do nosso cliente. Então, desenvolver o cuidado, a qualidade de exposição direta, objetiva e clara do diagnóstico que nós fazemos de cada caso. Outra questão importante também, logo no início da advocacia civil, como de qualquer outro tipo de atuação do advogado, não importa o ramo, é a preocupação com a análise econômica da litigância. Você tem que ser muito claro, muito clara. Você deve ter precisão no momento de levar ao seu cliente as informações pertinentes ao que representa a litigância para o bolso dele. O cliente saber quanto gastará para propor aquela ação ou para se defender. Ele saber quais são os riscos que ele corre por decidir litigar. Imagine uma causa duvidosa na qual haja uma prova pericial. Nós sabemos que os honorários periciais são elevados. O seu cliente tem que estar consciente desde o começo do procedimento, quer antes da defesa, quer antes de propor a ação, depende do lado em que ele estiver, perceba, ele tem que saber que ele corre esse risco de, em havendo sucumbência, pagar honorários periciais e que normalmente são fixados mais ou menos naquele valor, ou próximo daquele valor. Ele tem que saber quais serão as custas iniciais, mas que durante o processo pode acontecer, e normalmente acontece, se ter a necessidade de recolher mais valores a título de despesas processuais. O seu cliente tem que saber que, se for necessário ouvir prova testemunhal, a parte contrária trouxer uma testemunha de longe para ser ouvida, ela for ouvida, e a parte contrária tiver êxito, até as despesas de viagem e de hospedagem da testemunha estão incorporadas nas despesas processuais. O seu cliente tem que saber que, se a parte contrária contratar um assistente técnico para a perícia, desde que moderado o valor dos honorários, até os honorários do assistente técnico entram como despesas processuais a serem reembolsadas. O seu cliente tem que saber que existem honorários de sucumbência e que esses honorários são majorados a cada recurso interposto até que alcancem 20%. E que depois, lá na frente, na fase de cumprimento de sentença, se for o caso, se ela não pagar em 15 dias, poderá ter mais 10% de multa e mais 10% de honorários. Porque se tem uma coisa difícil de explicar, meu caro Nava, minha cara Carol, é falar para o cliente o porquê que ele está pagando 30% a mais lá no final da execução. E para quem? Para o advogado da parte contrária, que ele nem conhece. Na verdade, ele conhece pelo nome e odeia, né? Aqui brincando um pouco com a situação. Ele tem que saber isso desde o começo. E ter habilidade para explicar isso ao cliente é algo que não é fácil de desenvolver. Tem que ser estudado e tem que ser treinado. Porque senão você corre o risco, jovem advogado, jovem advogada, de não ter clientes. O cliente entender que você não tem interesse na causa dele, ou entender que você está querendo convencê-lo a não litigar, e não é por aí. Essa clareza de comunicação, isso é o começo para que você tenha sucesso na advocacia. Ponto. Causas cíveis são muito complexas, normalmente são tomadas por expressões, muitas vezes nós utilizamos até mesmo brocardos em língua estrangeira, até em línguas mortas como o latim. A grande questão é, são desnecessários, mas às vezes acontece. Nós não podemos esquecer que, se para nós o que se tem como um vocabulário mais, diria eu, rígido jurídico, é difícil, imagine para quem não tem formação jurídica. Então a comunicação com o cliente tem que ser limpa, sem nenhum tipo de chamado juridiquês. Ou seja, você deve explicar para o cliente, de uma forma muito simplificada, coisas que são complexas. Por exemplo, você vai falar sobre direito ao esquecimento. Como facilitar isso? Então, é necessário. E você tem que aprender a fazê-lo, porque o cliente tem direito à informação. O que tudo isso leva ou traz para nós, né? A que nos leva e o que traz para nós? Estudo. Necessidade de muito estudo. Estudo que não fica apenas nos manuais jurídicos.
Estudo que não fica nos cursos pontuais de prática de alguma coisa. Tem um curso de prática de não sei o quê. Aí você vai lá, ouve 2, 3 dicas, pega meia dúzia de modelos e pronto, está resolvido o seu problema. Não está. Não está. Porque esse tipo de coisa não te transforma. O que precisa ser feito é um cuidado com a sua cultura. Então, primeira coisa, aprender a ouvir e a ver mais do que falar. Aprender a sintetizar ideias com clareza, não deixando de apresentar o que o cliente precisa entender, saber, para compreender a sua situação, mas não falando nada a mais. Usando uma linguagem fácil, portanto, se comunicando bem. Como que eu faço para desenvolver isso, Gilberto? Leitura, muita leitura. Jurídica também, mas leitura. Treino, curso de oratória, vale a pena. Vale a pena. Enfim, esse investimento é em você. E principalmente uma auto-observação. Observar a cada dia o seu próprio e avaliar o seu próprio desempenho nesses contatos. Isso fará com que você consiga chegar a um ponto interessante no contato com o cliente. E daí transbordar esta habilidade e esses resultados para a atuação no processo. Por quê? Se você confunde grosseria com combatividade, os teus resultados tendem a ser pequenos, tendem a ser menores do que poderiam ser. Onde eu quero chegar? Juiz designa uma audiência de conciliação. Você vai ao Sejusc, é atendido por um conciliador, por exemplo, e você desvaloriza este conciliador, porque afinal de contas não é o juiz. E você começa a agir de um modo absolutamente não propositivo, mas agressivo, violento, com relação ao colega, ao advogado que está do outro lado da mesa ou à parte contrária. Negociar não significa arte de brigar. Negociar significa arte de criar soluções. Então você tem que agir com combatividade, sem dúvida alguma. Combatividade significa não deixar que nenhum direito do seu cliente seja violado. Não deixar que nenhuma prerrogativa sua seja desrespeitada, mas com candura, com educação. O colega não é o seu inimigo. O advogado que está defendendo a parte contrária é um colega que vivencia as mesmas experiências que você. Deve ser respeitado. Argumento. Quem sabe o que está fazendo, quem domina o que está fazendo e confia de fato no direito do seu cliente, não precisa levar o tom de voz, apenas argumenta. E é isso que a gente tem que desenvolver. Até porque é mais simpático. E quando o comportamento é simpático, abre os canais de comunicação. As pessoas que estão no nosso entorno, quando nos consideram simpáticas, querem nos ouvir, querem falar conosco. Quando nos consideram arrogantes, agressivos, querem que acabe logo aquele momento e que a gente desapareça dos olhos, da frente dos olhos delas. Então, negociar essa postura cortês. E percebam, audiências não raros são designadas de 10 em 10, 20 em 20 minutos. Não dá para você ficar ali gastando minutos e mais minutos na sua argumentação. Daí a clareza e o poder de concisão que você desenvolveu lá atrás, até mesmo pensando na entrevista com o cliente, você vai carregar para a audiência. E você vai carregar depois, quando precisar, ser atendido pelo juiz para fim de algum tipo de medida que popularmente não, na praxe forense nós chamamos de despachar com o juiz. Você vai ser objetivo, ser direto, em pouco tempo conseguir de modo claro e preciso dizer o que quer. E chegará um momento lá da atuação nos tribunais, e você se verá utilizando a beca na posição que lhe cabe na tribuna, sustentando para a turma julgadora em um tribunal como o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, em causas cíveis, ou no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, aqui também em São Paulo. Você estará sustentando e fazendo bem feito, porque tem poucos minutos. Então você terá já, durante o seu histórico profissional, desenvolvido essa técnica de falar em poucas palavras exatamente o que tem que ser falado. Isso, esse poder de síntese e esse respeito são a base
para a atuação do advogado civilista? A base. A base. Lembrando que a gente muitas vezes negocia grandes valores. Às vezes, por você ter sido um pouco mais agressivo do que deveria, você gerou uma situação de repulsa na outra parte que inviabilizou dali para frente qualquer acordo. Lá no final vem a sentença. Os valores são muito altos e o seu cliente sucumbe em parte. E você, no seu íntimo, saberá que se tivesse tido um pouquinho mais de cuidado, talvez tivesse chegado na solução amigável e não tivesse causado aquele prejuízo ao seu cliente. Então, são questões básicas, que nem precisariam, na verdade, ser muito destacadas aqui, mas que normalmente, por tão claras que são, ofuscam os nossos olhos e a gente acaba não percebendo. Por isso que volta a ser necessário falar delas. Agora, além dessa sensibilidade, desse cuidado todo na forma de se portar, o advogado civilista, ele tem que ter em mente duas coisas. O direito é dinâmico. O direito é dinâmico, ele varia com muita velocidade. Então, atualização. O advogado não pode deixar de ter atualização. Para tanto a cultura da nossa amada Ordem dos Advogados do Brasil, quanto a Escola Superior de Advocacia, trazem, o Departamento de Cultura e Eventos e a ESA, trazem para nós opções variadas, sem custo ou a custo muito baixo, para constante qualificação. Constante qualificação. O advogado, a advogada, é um eterno estudante. Ele pode não ser um estudioso, mas um estudante ele é. Sempre estudando, sempre estudando. Para quê? Para que no final das contas, ele mesmo faça do seu cotidiano uma eterna escola, né? Aprenda sempre nas palestras, nos cursos que puder frequentar, para que tenha soluções cada vez melhores e mais adequadas aos problemas dos clientes. Imagine o cliente te procurar e você dar uma solução, mas uma solução equivocada porque você não sabe que há 3 meses a lei foi alterada. Não tem como o advogado dizer que ele não teve culpa. Ele foi imperito, porque se espera legitimamente do advogado que ele esteja atualizado, da advogada que ela esteja atualizada. Então, o estudo constante. Que tipo de estudo? Todos os tipos. De uma simples exposição prática a um estudo mais aprofundado. Da leitura da lei à leitura de textos doutrinários. A internet é uma grande amiga e um grande risco para isso. É uma grande amiga porque nós temos muito material na web, mas na rede. Mas é uma grande inimiga, porque tem muito material sem qualidade, com erros. Então, o que nós temos que fazer? Procurar boas fontes. Ainda temos excelentes bibliotecas de faculdades públicas que podemos frequentar. O advogado tem que fazer isso. Porque manter uma biblioteca própria é caro, a gente sabe disso. Mas há bibliotecas públicas, de escolas públicas de direito. Por exemplo, eu sou de São Bernardo do Campo, a nossa faculdade, a faculdade na qual eu leciono há 15 anos, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, é uma autarquia municipal. É possível você ter acesso à biblioteca. E temos uma belíssima biblioteca, diga-se. Da mesma forma, a biblioteca da Faculdade de Direito da USP, que aquilo é um sonho, não é uma biblioteca, não é? Então, que se frequente para estudo, sempre buscando aprimorar esta qualidade profissional. Postura, porque esta visão inicial, ou esta ideia inicial sobre quem nós somos, criada pela nossa conduta, nossa postura, já diz muito sobre qual será o resultado final do nosso trabalho. Postura adequada, respeitosa, combativa, mas não agressiva. Mais estudo. Isso faz com que você tenha a fórmula do sucesso na advocacia civil. 2 minutos finais para eu fechar essa minha exposição inicial e a gente bater um papo na sequência sobre outras questões. Observem, quando eu falo na arte de advogar, o advogado civilista, ele não necessariamente trabalha no contencioso. Ele pode trabalhar com contratos, por exemplo. Quem redige contratos, escreve. Você não pode ter erros de ortografia e gramática.
Se você percebe que tem algumas falhas no seu conhecimento quanto à língua portuguesa, tem que correr atrás. Existem livros excelentes, até facilitados para a revisão de ortografia e gramática. Da mesma forma, quem trabalha no contencioso redige peças. A apresentação da sua peça. A advocacia civil envolve questões tão candentes que se torna convidativo ao advogado escrever tratados, não peças. Não. A petição ela tem que ser completa, com todos os fundamentos que você entender que são relevantes ao interesse do seu cliente, ao julgamento favorável ao seu cliente. Mais petições objetivas. Mas como assim? Completas ou objetivas? As duas coisas. Você trará todo o conteúdo necessário no limite do necessário e sem repetições. Eu devo citar doutrina, jurisprudência na petição? Depende do caso. Normalmente não precisa. Citar apenas por citar? Não. Agora, é uma questão polêmica, e eu quero demonstrar que há um conflito na jurisprudência, eu trarei, obviamente, apontamentos da jurisprudência. É uma questão nova, então não é tão conhecida, mas há obras importantes sobre ela. Eu citarei a doutrina. Agora, citar doutrina e jurisprudência na petição inicial de uma ação de despejo por falta de pagamento, Nava, cá entre nós, impossível. Para que isso? Então, esse cuidado de escrever o necessário, sem faltar nada, mas de modo claro e objetivo. Ser preciso, não só nos fundamentos jurídicos, mas no que se refere ao texto, em termos de ortografia e gramática, para facilitar a leitura do juiz. Ter, no final das contas, o cuidado de deixar ao cliente muito certo quais são os riscos que ele corre com o processo. Inclusive, riscos financeiros. E deixar claro também que você advoga pelo trabalho e não pelo resultado. É contrato de meio, não contrato de resultado. Muito claro. Porque não raro o cliente paga o seu serviço, não alcança o resultado que ele esperava e ele se sente prejudicado. Não. O advogado faz o melhor possível ao cliente. Daí a importância dele estar consciente de todos os riscos que ele corre desde o começo. E aqui eu fecho esse começo de conversa com uma frase que eu aprendi, uma ideia que eu aprendi com meu pai, advogado de mais de 40 anos de carreira. Ele sempre me falou o seguinte: tem duas perguntas que advogado honesto não responde para o cliente. Primeira pergunta, se terá êxito ou não. Segunda pergunta, quanto tempo vai demorar o processo? Não tem como saber. Não há como você saber. Então, por essas e outras, fica aqui a minha pontuação sobre esta necessidade de construção do verdadeiro cenário necessário ao sucesso do advogado civilista. Me parece que esse é o caminho. Dicas de obras. Acho interessante. Você tem que ter uma coleção de direito civil boa e atualizada, uma coleção de processo civil boa e atualizada, e alguma fonte de direito constitucional boa e atualizada. Esse é o começo. Depois, obras monográficas sobre os temas em que você mais atue. No mínimo, isso é importante você ter no seu escritório. Então, um código de processo civil comentado. E nós temos tanto de sessões da OAB quanto de associações de advogados, códigos muito bons, comentados, abertos e gratuitos na internet. Código civil, código de processo civil. Aprender a pesquisar a jurisprudência nos sites dos tribunais, isso é muito importante. Ter contato com questões tecnológicas, porque o processo é digital e cada dia que passa, mais implementos tecnológicos surgem para nós. Hoje o advogado faz audiência virtual. Você tem que ter esse traquejo. Você tem que ter uma internet de qualidade. E se não tiver, saber onde encontrar isso para os momentos que precisar. E a Ordem dos Advogados do Brasil está ao nosso lado, sempre fornecendo esses subsídios. Então, percebam, isso tudo, esse conhecimento tecnológico, esse conhecimento jurídico, essa postura que eu tentei descrever, me parece que são os primeiros passos para o sucesso.
Qual obra de direito civil? Tem tantas. Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro, excelente. Uma obra com estilo diferente, mais moderna em um certo ponto. Também divide aí, vamos colocar, o que há de atendimento e não atendimento com a obra de Carlos Roberto Gonçalves, a obra de Flávio Tartucci, excelente, professor Flávio, um dos maiores civilistas do Brasil, e tantas outras. Nós temos, na verdade, eu vou até retificar o que eu falei, as duas atendem tudo, a tudo. Silvio de Salvo Venosa, Nelson Rosenval, nossa, e tantas outras obras de direito civil, processo civil, professor Cássio Scarpinella, aqui de São Paulo, professor Daniel Assunção Neves, com um manual volume único excelente. Então, nós temos obras. Grande Fred Didier, meu querido amigo da Bahia, professor Alexandre Freitas Câmara, Humberto Teodoro Júnior, um dos pilares do processo civil brasileiro, e não só do processo civil, do direito brasileiro, e tantas obras de qualidade que vocês podem buscar. A melhor obra é aquela que é completa e que você folheia, lê alguns trechos, entende e sente prazer em ler. Porque quando você entende e sente prazer em ler rápido, a consequência é que a tua pesquisa será rápida quando você precisar. Então, quer montar uma biblioteca básica? Reserve uma tarde e vá na livraria. Sente com calma, pegue as obras, leia ali alguns trechos, compare e escolha aquela que pelo índice se mostre mais completa e que te atenda, que você goste de estudar nela. Pronto, você terá uma boa companhia para o seu dia a dia. Códigos comentados, sempre importante. Tendo essa estrutura e esta clareza no que se refere a como agir, você terá sucesso. Questões chaves e a última informação. Produção antecipada de provas. Artigos 381 a 383. Tem que ser de conhecimento assim, dominado pelo advogado civilista. Porque a prova é o coração do processo. Sem provas, você não consegue êxito. A não ser que haja presunção ou existam presunções a favor do seu cliente, o que não é tão comum. Então, vamos lá. Tem que provar. Às vezes, você deixa perecer uma prova por demorar para agir. Produção antecipada de provas, a técnica da propositura da ação probatória autônoma. Tutelas provisórias. Artigos 294 a 311 do Código de Processo Civil. Indispensável conhecer. Indispensável conhecer. Distribuição do ônus da prova, em especial as hipóteses de distribuição dinâmica. Artigo 373. Quando não é necessário produzir prova? Artigo 374. Não é necessária a prova nessas hipóteses. Fatos notórios, fatos confessados, fatos com relação aos quais exista presunção de veracidade. E por aí vai, artigo 374. São questões que você não pode deixar de conhecer. E uma última, artigo 503 do Código de Processo Civil. Artigo 503. Estudem quando a coisa julgada alcança a questão prejudicial. Porque nós estamos acostumados a pensar na coisa julgada apenas no tocante à questão principal, não alcançando os fundamentos da decisão, mas pode ser que alcance. Artigo 503. No mais, o que o nosso código trouxe de maior novidade, me parece que foram os precedentes. A teoria brasileira dos precedentes. Precedente vincula. O juiz pode não concordar, ele terá que aplicá-lo. E há todo o impacto nisso, do julgamento de improcedência liminar dos pedidos a um julgamento monocrático pelo relator no tribunal. Então, os artigos 926, 927 do CPC, 332, tratando da improcedência liminar dos pedidos, que conversa com os precedentes. O 932, que fala dos poderes do relator. Todos do CPC. Você deve conhecer. Porque aí você formará uma base para uma advocacia sólida. E efeitos de recursos. Leia o 1012, o 995, parágrafo único do CPC, pelo menos. Não vamos nem falar dos recursos de natureza extraordinária. 995, parágrafo único e 1012 do CPC.
Você começará a perceber que o código tem coisas, tem disposições maravilhosas, do ponto de vista de dar clareza a você do que pode e não pode ser feito no processo. Respeite o tempo do processo, nunca perca prazos. E a partir daí, o resto com o tempo, com os cursos, com os estudos, você vai desenvolver. E eu paro aqui porque eu estourei em no mínimo 10 minutos o tempo que a Carol me deu. Mas isso é para variar, né, Carol? Eu sempre fiz isso na minha vida, não consigo. Eu falo, falo, falo e esqueço da vida. Então, eu peço desculpas ao meu querido amigo Dr. Leandro, peço desculpas a Carol pelo extrapolar do tempo e devolvo a palavra. Bom, depois dessa aula, agora mais uma aula de comentários aí, debate à vontade de vocês, com a palavra do Dr. Leandro, por favor. Inicialmente, querida Caroline Vilela, é uma honra, um privilégio estar aqui contigo. Quero agradecer por essa oportunidade. Eu, como eu digo, que um eterno jovem advogado, professor Gilberto Maestro, na qual já eu faço comentários dessa sua grande, maravilhosa aula, mas eu, como um eterno jovem advogado, um eterno aprendiz e um eterno estudante, digo que quero sempre dormir melhor do que o que eu acordei, aprendendo sempre, cada dia, um pouco mais com todas as pessoas, não só os colegas do direito, as amigas e os amigos, mas com todas as pessoas, com todas as possibilidades que nós temos de aprendizado. Então, quero deixar aqui meus parabéns à querida amiga Caroline Vilela por essa iniciativa. Caroline, que é a segunda presidente da Jovem Advocacia, e ela sabe, e eu falo isso abertamente, é a efetiva presidente da Comissão da Jovem Advocacia do Estado de São Paulo, é a minha presidente, e, Carol, hashtag me representa. Eu, como tenho aí 15 anos de carteira, 12 anos dedicado à ordem, desses 12 anos, 9 anos somente a Jovem Advocacia. Fui vice-presidente da seccional, fui presidente da seccional, conselheiro seccional, hoje estou emprestado à Caixa de Assistência aos Advogados de São Paulo, a CAASP, e tenho um olhar muito sensível a essa jovem advocacia. E eu digo, professor Maestro, que o jovem advogado não é só aquele, institucionalmente falando, que tem até 5 anos de carteira, segundo instrução, provimento do Conselho Federal. Mas jovem advogado, jovem advogada, é aquele colega que acorda, coloca a sua armadura, seja seu taier, o seu costume, sua bolsa, seu sapato, sua caneta, seu notebook, seu celular, e vai trabalhar nas condições, naquela guerra diária para combater o bom combate da advocacia, respeitando aí os preceitos éticos, disciplinares, deontológicos, enfim, mas, e sobre de tudo, respeitando a justiça e também o que é correto, né? Porque nós, advogados e advogadas, somos os primeiros juízes e juízes da causa, né? Então, isso deixo sempre muito claro nas minhas oportunidades de fala. A Vossa Excelência, professor Maestro, falar o quê? Já justifica do porquê que a Caroline não sai mais da ordem desde quando ouviu o professor, porque, além de ter o dom da oratória, além de ter o dom do conhecimento e além de ter dito 2 grandes bibliotecas, né? O professor mencionou aí, não só de Direito de São Bernardo, na qual já tive a honra e o privilégio de palestrar há alguns anos, já 3 vezes já frequentei essa querida instituição, mas também a Biblioteca do Lago de São Francisco, vizinha aqui do nosso escritório, mas também quero acrescentar uma terceira biblioteca, esta que está atrás aí de Vossa Excelência, né? Estou vendo aí vários livros aí que podem socorrer aí também aos queridos alunos e alunas. O mestre aí, detentor de um grande conhecimento, não só na área civil ou civilista, mas também na área acadêmica, quando eu digo da vida, não só do direito. Nos brindou aí com diversos artigos, diversas observações, diversos autores, mestres, professores do direito e também de vida, e eu digo muito que quando nós estamos aqui trabalhando em prol da advocacia, em especial da jovem advocacia, nós temos que ter um olhar um pouco mais sensível para esse público, que sai da faculdade, e eu, como educador que sou, não me considero um professor, me considero um educador, porque assim eu faço por paixão.
leciono por paixão. E como educador, que assim me qualifico, tento levar a esse grupo que, após se formarem, enfim, toda semana tenho o privilégio de receber um colega aqui no escritório, porque nós estamos aqui. Não sei se dá para ver no fundo aqui da minha janela, mas está a cúpula da catedral, do outro lado está o TJ, bem à frente está o Fórum Central. Então, os colegas que vêm passear no centro falam: venham tomar um café, vamos bater papo, vamos conversar. Será uma honra, um privilégio recebê-los aqui no nosso humilde escritório. E levando isso para eles, e eles trazem sempre questionamentos, dúvidas, desde uma petição inicial, uma defesa, uma manifestação, a interposição de um recurso, não importa o que seja. Entendo que hoje em dia nós temos algumas ferramentas, como, por exemplo, o Visual Law, que já é uma aplicabilidade inicial, né? Mas como toda aplicabilidade inicial, tive a oportunidade de participar de um congresso na qual discuti e debati sobre essa temática, que ela busca aí, trazer a questão de design gráfico, evitando a questão da exposição, né, a digitação e principalmente a repetição, que o professor Maestro veio e nos trouxe aí, enfatizou várias vezes essa necessidade. A questão de ser prolixo, né, a questão de repetição e trazer várias e várias vezes. Confesso que eu sofro desse mal e toda petição eu tento repetir ou reduzir, na verdade, repetir o pensamento de que eu devo cortar, parar, reduzir, né? E tento sempre reduzir aí pelo menos 2, 3, 4 parágrafos das peças que a nossa equipe nos traz aqui para a gente poder analisar e fazer o protocolo. Respeitando o professor, com a data máxima vênia, que assim este humilde aqui vos pede, desculpa para discordar, eu acho que é fundamental, colega, na sua petição inicial ou na sua manifestação, seja na defesa, qual o gênero for, ou no seu recurso, enfim, qual seja, eu acho fundamental nós levarmos uma jurisprudência pequena, objetiva, uma remissão, e lá na sua nota de rodapé, levar a ele, sim, as informações da onde foi extraído, todas as informações, justamente porque, professor Maestro, porque isso faz com que o colega da jovem advocacia, ou eu brinco, jovem advogado há mais tempo, que é o advogado um pouco mais experiente de vida, ele procure fundamentar a sua peça em decisões e linhas jurisprudenciais que assim estão sendo utilizadas nos tribunais. E o professor fez até um direcionamento que eu anotei aqui, a teoria dos precedentes, né? Que é uma situação que hoje deveria ser mais aplicada até mesmo para trazer aí uma segurança jurídica, não só para os clientes, mas também para todo o judiciário e também para os colegas operadores do direito. Porque alguns colegas, sejam da jovem advocacia ou da jovem advocacia há mais tempo, vira e fala: olha, como é que eu explico para um cliente que uma ação igualzinha a dele, distribuída na primeira vara da comarca A, teve uma demanda e um trâmite, e uma demanda igualzinha, só muda a parte, mas o autor, porque o réu mesmo, demanda a mesma coisa, no mesmo fórum, ou seja, na mesma comarca, só que na vara B, ela tramitou de uma forma diferente, e aí condenou assim, não condenou com dano, ou teve uma flexibilização. Então, isso é fundamental. Eu digo, todo cliente, quer dizer, todo não, mas igual o exame de DNA, professor Maício, 99,9% questiona: quanto tempo vai durar o processo? Eu me socorro à sabedoria de vosso pai sem o conhecê-lo. Eu digo: não sei. Ah, mas uma média. Eu falo de 2 a 6 anos. Nossa, mas tem um gap muito grande. Você pediu uma média. Uma média é essa, justamente porque eu não tenho essa ideia para lidar. Ah, mas e qual a probabilidade de êxito? Eu sempre digo: se depender de nós, 100%. Como não sou eu que dou a sentença, 0%. Então, nós temos 50% de probabilidade de êxito, de procedência ou improcedência. Porém, alguns casos nos levam a acrescentar aí 50,1% a mais ou 49,9% a menos, justamente por buscarmos precedentes e entendimentos legislativos com base nisso. Ou seja, feriu aí uma demanda civil, família, não importa, e civilista de uma forma genérica.
contratual, de responsabilidade, questão médica, consumerista, não importa, imobiliária, que seja. Então, nós temos, e nós, juízes, somos os primeiros, perdoe, nós, advogados, somos os primeiros juízes da causa. Então, nós temos essa necessidade. Penso eu que este expediente trazido e essas observações que o professor falou aí, que diz que se alongou muito, fique tranquilo, eu ficaria aqui no mínimo o dobro do seu tempo lhe ouvindo e aprendendo contigo, justamente porque é uma fala tão tranquila no sentido de interpretação, mas tão enriquecedora que prende a gente, no sentido de nos atentarmos não só à fala, mas também especificamente ao conteúdo que está sendo passado. Então, está de parabéns, professor Maísio, pela oportunidade que nos gerou aqui, não só a doutora Caroline, ou também a mim, mas a todos nós que estamos e que lhe ouvimos. Eu, como eterno estudante, que assim gosto de me classificar, eterno ouvinte da vida e aluno da vida, vejo algumas dificuldades, como, por exemplo, da advocacia, seja na área civil, não importa, em todas, né? Mas a questão da precificação dos honorários. Como que o colega da jovem advocacia ele vai poder precificar, ou ele com aquela segurança de um advogado um pouco mais experiente, que já passou aí por vários, eu digo, sentiu muito frio na barriga muitas vezes, né, por estar atendendo o cliente, como ele poderia fazer isso? Uma outra situação que eu trago aqui, eu sempre falo aqui com os meus alunos ou ex-alunos, colegas da advocacia hoje, que me procuram, mas o cliente já quer saber o preço inicial. Falo, primeiro de tudo, cobra-se a consulta. Primeiro, porque você tem que cobrar, senão é infração ética disciplinar, se você não cobrar a consulta. Primeiro ponto. Segundo ponto, antes de você saber o problema e tentar dar uma solução, mesmo que numa consulta, eu sugiro fazer o que eu faço aqui no escritório. Peça para o cliente formalizar o problema dele. Leia o problema dele e vai te mandar por e-mail, seja pelo WhatsApp, não importa, um áudio, não importa, mas um pouco de forma detalhada e completa. Analise e estude o caso dele, para depois você poder atendê-lo, porque aí você irá muito mais preparado para essa consulta, para essa reunião, para essa tratativa, até mesmo podendo abordá-lo de uma forma melhor, até mesmo para alertá-lo para, muitas vezes, eu gosto muito da convergência, professor Maísio. Então, o que eu faço? Quando existe mesmo litigância na área de família, na área civil, enfim, não importa, nós sempre tentamos, sejamos autores ou réus, buscamos aí uma convergência, uma tentativa de conciliação. Porque eu acho que exatamente um bom acordo é a cessão de ambas as partes. Todo mundo vai perder num acordo e todo mundo vai ganhar num acordo. Ganhará pelo tempo da demanda, ganhará pela possibilidade de negociação e ganhará principalmente na questão financeira, porque muitas vezes você leva e não ganha, né? Ou seja, você leva no sentido de êxito, mas você não ganha porque você não atinge o proveito na qual você sendo autor da demanda. E muitas vezes você, réu, ciente do seu problema, você consegue negociar excluindo aí uma sucumbência, você consegue aí excluindo, por exemplo, uma multa processual que é estipulada, você consegue excluindo aí uma fixação de honorários periciais que é estipulado. Estamos vendo muito isso aí nas questões relacionadas a demandas que tramitam hoje no período pandêmico da Covid-19. Covid foi decretada dia 20 de março de 2020. Né? Ou seja, nesse período, a economia mundial e brasileira foi praticamente a colapso. Estamos vivendo o maior índice de desemprego mundial e também brasileiro. E não adianta culpar governo municipal, estadual, federal, e não estou aqui defendendo ninguém. Estou dizendo que a economia do mundo está prejudicada. Né? Gasolina no Brasil a R$ 7,00, mas não é só no Brasil. E, novamente, não estou defendendo nenhum governo, estou trazendo fatos. O barril do petróleo mundialmente é o maior índice estipulado nos últimos 12 anos.
matéria de jornal da semana passada, da semana do dia 10, 15 de outubro de 2021. Então, isso direciona-se também ao direito. Como cobrar do cliente? O cliente terá dinheiro para poder pagar? Ele, ao distribuir a demanda, reitero aí as vossas sábias palavras, informe o cliente que ele poderá ser condenado de forma sucumbencial, às custas processuais, que haverá necessidade de ter um perito, muitas vezes, a produção antecipada de provas, como o professor trouxe aqui, as questões de tutelas que são solicitadas iniciais, como fica a demanda? Eu, antes do professor começar essa sua aula, esse meu bate-papo e essa sua aula, mestre Maício, estava eu aqui analisando o indeferimento de uma justiça gratuita que me foi concedida numa demanda, na qual o magistrado, nesse despacho, ele entendeu que não haveria necessidade de concessão, porque a pessoa ganha 3 salários mínimos mensais e tem uma expectativa de patrimônio alta, envolve união estável, enfim, né? Não vou entrar no mérito porque é até antiético. Porém, todavia, entretanto, a nossa manifestação de pedido de reconsideração para que evite-se aí mais um recurso endereçado ao Tribunal de Justiça, atravacando, enfim, atrapalhando ainda mais a demanda, e juntamos aí algumas jurisprudências justificando que, olha, se até desembargadores recebem concessão de benefício dessa justiça gratuita, juízes que têm proventos de funcionário público poupudos, que nós sabemos, uma senhora que foi abandonada pelo marido, na qual desviou o patrimônio, que tem expectativa de é uma situação que deve ser analisada com um pouco mais de carinho e fundamentamos com jurisprudência. Eu lembro que eu tive um professor na faculdade, e isso, eu me formei, eu estudei de 99 até 2004, chama isso. E eu tive um professor que ele era assistente do tribunal e ele sempre dizia: importante e fundamental levar conhecimento do tribunal daqui de São Paulo, se a demanda for de São Paulo, do Rio de Janeiro, se for do Rio de Janeiro, e por aí vai, daquela região, daquela comarca, daquele tribunal. E também do STJ, que é um direcionamento e uma preparação da sua peça naquela fase inicial, para caso haja necessidade da interposição de quaisquer recursos, você já está baseado em situações que lhe gere já uma referência do próprio tribunal que fará o julgamento, ou na Corte Superior, se for o caso. Então, eram essas as minhas rápidas observações, não quero extrapolar, até porque aqui o professor de hoje é Vossa Excelência, Gilberto, e de uma forma muito brilhante, não tinha tido a honra e o privilégio de lhe ouvir, e utilizando uma expressão que eu falo com os meus alunos, Carol, querida Caroline, hashtag tamo junto, adorei, professor Maísto. Então, será um prazer, uma honra participar com um amigo de outros eventos. Me coloco à disposição como gestor de ordem, como diretor aqui da CAASP e também como professor, docente, né, e educador, mas como presidente da Comissão Estadual da Advocacia na Docência, aqui da OAB Seccional de São Paulo, e já exteriorizo o convite. E para finalizar, que eu anotei aqui, estava quase esquecendo, o professor fez menção das 2 livrarias, eu fiz a terceira, que está atrás de ti, e convido a todos para frequentar uma 4ª livraria, que são as nossas livrarias da CAASP, na qual você pode ir lá, sentar, ficar folheando o seu livro, estudando, pesquisando, lendo para verificar se aquele autor realmente, a forma da escrita dele é uma forma que você interpreta de uma forma mais fácil. Livraria da CAASP, essa que tem diversos e diversos e diversos títulos, são mais de 10 mil títulos jurídicos, além de títulos não jurídicos, que desde livros de autoajuda, que eu brinco que advogado não precisa, né? Mas como livros de culinária, como livros também infantis, que temos vários. Então, agora, mês aí da criança, a CAASP teve um desconto significativo de mais de 50% em todos os livros infantis. Então, fica aqui uma hashtag mais uma dica,
né? Então, mais uma vez, professor Maício, muito obrigado pela oportunidade. Deixar aqui meus parabéns à doutora Caroline Vilela, minha presidente da Jovem Advocacia, e aqui, Carol, na sua pessoa, quero parabenizar o nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos por essa iniciativa, dando voz à Jovem Advocacia, dando vez à Jovem Advocacia. O presidente Caio Augusto, também jovem, foi presidente da Jovem Advocacia da subseção de Bauru, então sabe a necessidade. Trabalhou na prerrogativa, foi presidente da subseção, foi secretário-geral aqui e hoje é presidente da seccional aqui em São Paulo. E eu faço remissão ao presidente Caio Augusto, justamente porque, ouvindo a necessidade da Jovem Advocacia, que era um projeto da gestão anterior, quando eu era conselheiro seccional, professor Maício, e presidente da Jovem Advocacia Estadual, nós levamos aí a necessidade, não era um pedido, era praticamente uma súplica, devido à necessidade que a Jovem Advocacia tinha de ter alguns cursos, por óbvio, alguns cursos apresentados a ela de forma gratuita. E hoje a Jovem Advocacia é recebida por essa gestão, pela anterior também, muitos méritos, mas em especial por essa gestão, na qual é franqueado aí cursos de altíssima qualidade de forma gratuita, professor Gilberto Maício, ou até mesmo alguns cursos também franqueados no sentido, devido a essa necessidade pandêmica, questão financeira, da qual o advogado você quer pagar quanto? Né? Quanto vale esse curso? Qual é a sua possibilidade financeira para poder fazer o pagamento? Que é isso que nós trabalhamos em prol da advocacia, né? É um trabalho coletivo, um trabalho de grupo, com um olhar sensível a estes mais de 360 mil advogados ativos no estado de São Paulo e compõem 645 municípios. Então, deixo aqui, mais uma vez, meus parabéns ao presidente Caio, quero deixar meus parabéns aqui ao nosso diretor da Escola Superior da Advocacia, professor Evandro Capano, na qual teve a coragem de autorizar este maravilhoso expediente criado pela doutora Caroline Vilela, minha presidente, que mais uma vez a felicito pela maravilhosa e brilhante ideia, e agradecer por essa oportunidade de fazer história. Não eu fazer história, mas sim participar da história criada por todos esses. Presidente Caio, presidente e professor Evandro Capano, presidente Caroline Vilela e professor Gilberto Maício. Muito obrigado pela oportunidade e fico aqui à disposição caso possa contribuir com alguma coisa. Bom, meus amigos, eu vou passar para as considerações finais, porque só foi maravilhoso, uma aula. Então, passo a palavra primeiro para o professor Maício, depois passo para o Leandro para a gente fazer as considerações. Muito obrigada. Vamos lá, então. Eu reitero meus agradecimentos à querida doutora Caroline, ao meu caro amigo, doutor Leandro. Peço desculpas aqui pelo estado gripal, né? Hoje a gripe, rapaz, decidiu me visitar, Leandro, e não está tão fácil, mas eu espero que eu tenha conseguido falar de um modo a pelo menos ser inteligível aquilo que eu estava expressando. Desejo a todos vocês, jovens advogados, muito sucesso, né? Todos aqueles da Jovem Advocacia que tenham muito sucesso, a certeza que eu posso fixar do apoio que nós podemos esperar e recebemos da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, confiem nisso. Eu quero deixar aqui um clamor pelo espírito de cooperação que tem que existir entre os advogados. E isso é muito importante que comece e continue vida afora a partir da Jovem Advocacia, né? Porque a Jovem Advocacia é, na verdade, a advocacia do presente e do futuro. Então, nós queremos acreditar e confiamos nos jovens advogados para isso, que nós conseguiremos a cada dia mais, não é, de um espírito colaborativo entre os colegas. Repito, combatividade na atuação, não grosseria, não desrespeito, não briga, né? Isso é importante. E outra questão importante também, para fechar nessas considerações finais, é essa busca, como eu disse, isso eu faço questão de reiterar, do constante estudo. Do constante estudo. É importante, em tempos de precedentes,
você saber que o precedente... Aliás, primeiro saber quando tem um precedente e quando não tem. Nem toda decisão é um precedente. Então, que você tenha ciência de quando há um precedente, que aquele precedente é vinculante, que você possa construir argumentações sólidas sobre isso, levar o melhor trabalho possível ao judiciário ou a outras situações, instâncias ou órgãos, porque a advocacia civil não se faz apenas no judiciário. Então, que você tenha esse incentivo, o incentivo que eu transmito aqui, da minha parte, o incentivo que eu quero que você se autotransmita todo dia. Vale a pena estudar, é bom, é bacana, a gente gosta do que faz, né? Então vai aprendendo, e quanto mais se aprende, mais a gente transforma, porque aprender leva a criar também. Eu aprendi, que bom, eu não fico só com aquilo que eu experimentei em termos de conhecimento sobre o que outros falaram ou construíram com o seu trabalho. Ao estudar, eu crio o potencial de recriação. Mas e se alterasse esse ponto da construção? Para onde que nós iríamos? É possível? Não é? É assim que os advogados constroem teses que mudam a jurisprudência até. Então, essa possibilidade de ter a criatividade transformadora da vida das pessoas para melhor depende de muito estudo. Então, fica aqui novamente esse incentivo. No mais, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês com muita paz, muita tranquilidade, muito sucesso, e que também nos possibilite outros encontros. Sempre será uma honra reencontrar Carol, reencontrar Dr. Leandro, enfim, reencontrar a cada um de vocês, que eu não posso ver aqui neste momento na tela, mas que eu tenho certeza que, em termos de boas energias, né, estão próximos de mim e eu estou próximo de vocês nesse momento. Doutor Leandro, quero acrescentar apenas que, muito pelo contrário, né, do que... Agora eu que vou discordar da sua fala, Vossa Excelência não complementou, Vossa Excelência participou de modo mais do que apenas, diria eu, elucidativo de pontos, mas de um modo bastante construtivo, né? E me permita dizer que eu saio daqui muito honrado, porque eu posso dizer que tivemos a oportunidade de juntos tratarmos desse tema, que é uma grande honra para mim, com igualdade de tempo, igualdade de participação na construção desse debate de ideias. Foi uma grande honra para mim também, meu caro. Então, receba meu abraço fraterno e o desejo de, quem sabe, brevemente nós podermos estar em algum evento presencial, mesmo físico, para, além de tudo, podermos tomar o bom e velho café, relembrando dos tempos de processo apenas físico, em que o café era cotidiano na sala dos advogados. Leandro, um grande abraço. Carol, um abraço muito, muito grande, querida. Carol, eu vou pegar aqui a palavra, então, para finalizar, por causa do apertado da hora. Professor Gilberto, maestro, só ratificando, nós somos jovens há mais tempo, né? Eu já com 40, em janeiro faço 41, eu já entrei na casa doenta. A Carol não, já ela completa 20, né? Mas nós já estamos na casa doenta, do 40 e por aí vai, né? Então a curva é só descer. E aí o que acontece? Nós somos da época do umbigo no balcão, né? Então, quando nós íamos consultar os autos do processo, né? O que acontece? Você encontrava com um colega ou outro, falava, rapaz, eu tive isso aqui no meu processo, você acredita? Aí eu não sei o que eu faço. E o colega fala, pô, eu tive um problema desse, assim, 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 tem aqui uma sugestão. E aí era a famosa pausa do café na sala da OAB. Então, eu falo muito isso nos meus bate-papos, nas minhas palestras com o pessoal, quando eu falo sobre empreendedorismo, essa coisa toda, e eu deixo muito claro, eu falo, vocês estão perdendo essa oportunidade. Hoje é virtual, né? Tudo pelo grupo de WhatsApp, essa coisa, mas ainda falta aquela coisa do olho no olho, aquele abraço, aquele toque, aquele aperto de mão, aquela coisa que realmente a advocacia se não for a mais bela de todas as profissões, como dizia Voltaire, é a mais bela das profissões. Então, e ela é muito humana. E eu quero só avocar duas situações que o professor fez menção. O professor uruguaio Eduardo Couture, ele fez lá aqueles 10 mandamentos do advogado, né? Então, o primeiro é exatamente o que o professor comentou.
Ele falava assim: estuda, o direito se transforma constantemente. Se não seguires seus passos, será cada dia um pouco menos advogado. Ou seja, a necessidade do estudo. Aí o segundo mandamento ele fala: pensa. O direito se aprende estudando, mas se exerce pensando. E aí eu finalizo com a palavra do professor Paulo Freire, que ele fala o seguinte: educação não muda o mundo, educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então, saiba que nós, educadores, temos essa obrigação com o mundo, de educarmos para mudarmos as pessoas, e as pessoas mudarem o mundo. Um grande privilégio, professor Maístro, lhe conhecer. Nosso humilde escritório está aqui à disposição, que tem um cafezinho aqui. Não sou eu que faço, é a máquina. A Carol já conhece. Estendo o convite a você e também a todos os nossos amigos que estão nos assistindo aqui. Será uma alegria de coração recebê-los aqui. Um beijo para todos vocês. Se cuidem, muita saúde, que o Criador sempre os proteja e ilumine o caminho de cada um de vocês nessa trajetória maravilhosa que é o sacerdócio da advocacia. Carol, obrigado pela oportunidade e devolvo a palavra para ti. Bom, eu estou muito feliz com esse bate-papo. Quero muito agradecer vocês terem aceito o convite para participar desse painel, para dar uma visão mais ampla e mais profunda do que é a advocacia civilista. Então, muito obrigada, meus amigos. Até o próximo painel, pessoal. Forte abraço.